Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos comentar um pouquinho aí sobre. Dar um apanhado geral no que está acontecendo agora na eleição e tudo mais. Gente, o PT está indo para o lado errado. O PT está trazendo o Bolsonaro cada vez mais para perto dele. Por quê? Porque eles estão, para mim, não sou jornalista, não sou nada, sou um cidadão como outro qualquer, mas para mim, eles estão atacando o Bolsonaro naquilo que eles têm de mais fraco. Querem atacar o Bolsonaro por corrupção, por causa das casas, que já mostrou, olha, são 30 anos, são 200 pessoas, é a família inteira, veio a mãe, a avó, ele, os irmãos, cunhado, ex-cunhado, cachorro e tudo mais. Esse valor que eles dizem, e se tem uma parte boa em dinheiro ou não, ela é tão diluída em número de pessoas e no tempo que cai por terra. E o Lula e o PT vão acusando o Bolsonaro de corrupção por causa disso, de rachadinha. A rachadinha eles acusam agora. Eles querem transformar isso daí como se fosse uma coisa adquirida agora, em, em 4 anos. E não consegue, porque está lá, está comprovado. E não foi dinheiro vivo, é moeda corrente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, só que eles querem bater na corrupção do Bolsonaro quando o candidato do PT, quando o Lula foi julgado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, em quarta instância, ele foi condenado em todas as instâncias, ele foi condenado por 11 juízes. Inclusive o TRF4, que é do Rio Grande do Sul, que foi quem lacrou o caixão, foram indicados por ele, pelo PT. E os caras aumentaram a pena de 9 anos que o Moro tinha determinado para 12 anos de prisão. Tamanho envolvimento dele. Então, ele querer acusar o cara, bater de frente, ele só vai perder. Porque ele foi julgado, condenado com provas, tem as delações premiadas, porque se você não tem corrupção, se você não tem desvio de dinheiro, se você não rouba, como é que você vai devolver o dinheiro? E foram devolvidos, no início, logo de cara, foram devolvidos 6 bilhões de reais. Então, como é que você vai devolver um dinheiro que você não roubou? Você amigo, você devolveria? Eu não. Eu não roubei, prova que eu roubei. A história do triplex, todo mundo sabe que é fajuta, porque em todos os discursos ele diz do triplex dele, do sítio dele, o iate dele e tudo mais. Então, você bater nisso é dar arma para o adversário. Você bater nisso é você chamar o povo de trouxa. Os petistas são petistas se ele falar alguma coisa, se ele não falar nada, se ele mentir dos pés à cabeça, se ele só falar a verdade, tanto faz. O petista vota no PT. Isso é uma coisa que o partido tem. E aí o Lula, como bom orador, ele consegue trazer ainda mais gente para ele. Mas, gente, o Haddad foi para o segundo turno sendo um poste, só falando besteira. O plano de governo dele era absurdo, era ridículo. Em qualquer país um pouco mais culto, ele seria simplesmente enxotado da política, com tudo aquilo, com todos aqueles com tantos absurdos que ele queria. O kit gay que falaram que era mentira, não é? Tá no programa do PT, lá na eleição passada. E tantas outras coisas. Então, queria fazer uma Constituição nova. A nossa Constituição proíbe a formação de uma nova Constituinte. Então teria que passar por cima da nossa Constituição para fazer isso. E o cara fala isso como plano de governo. Isso eu estou falando do Haddad em 2018, tá? Então, eles partem para o lado errado. Você não pode querer atirar a pedra num telhado fraco, mas se o seu é de vidro, porque a porrada que vem do outro lado é muito mais forte. Não adianta querer dizer que o Bolsonaro é prisioneiro, é ex-prisioneiro ou ex-presidiário porque ele ficou preso dentro do quartel.
Dentro do quartel é uma conduta normal. Qualquer conduta fora do padrão do exército, o cara fica preso no quartel. Qualquer um. Não fica numa cela da Polícia Federal. Que, aliás, não deveria nem ter ficado na cela da Polícia Federal. Era para ser transferido para um presídio comum. Porque ex-presidente não é cargo nenhum. Ex-presidente não tem foro privilegiado. Ex-presidente é um cidadão normal, é um cidadão comum. Aí o PT quer bater nos 100 anos do sigilo do cartel, que eu acho um grande absurdo isso daí, mas foi o próprio PT que fez. Foi no governo Dilma que foi instituído isso daí. E o Lula já queria colocar em um monte de coisa, e tem várias reportagens lá, foi reportagem na Veja, na Isto É, em jornais, que o Lula queria 100 anos de sigilo também. E ele fica falando que ele vai abrir tudo, que abra. Se ele ganhar, ele vai abrir, que abra. Eu quero mesmo que ele abra do Bolsonaro. Aliás, eu quero que ele abra de todos os políticos, inclusive os dele. Que se não fosse uma manobra do Supremo por um entendimento de CEP, não sei o quê, bababá, como fizeram lá, ele estaria preso. E ele não foi absolvido em lugar nenhum. A pena dele só simplesmente prescreveu, porque o crime foi cometido há mais de 5 anos. Então todo o movimento foi feito. E eles estão perdendo, o PT está perdendo, nesse tipo de coisa. São os artistas do Ele Não, que todo mundo sabe, todo mundo que busca informação sabe que o problema dos artistas é a Lei Rouanet. Se o Bolsonaro não tivesse mexido nelas, os caras não estavam nem aí. Mas ele tinha que mexer, porque era um absurdo você ver a Anitta ganhando milhões até para fazer tatuagem em alguns lugares bem legais. Ela ir lá e tirar dinheiro do nosso imposto, que é para ser revertido para a gente, para ela fazer turnê. Pô, ela tá lá na Europa fazendo o maior sucesso, ela tá nos Estados Unidos, ela tá lá no Museu de Cera, na Inglaterra e tudo mais. E ela precisa da Lei Rouanet? Ela precisa mesmo? Por que que o embaixador aí do sertanejo, ele não pega 1 centavo de Lei Rouanet? O cara mora num palácio e tem até mais dinheiro do que ela, ou ela tem mais dinheiro do que ele, não sei como é que funciona. Mas o cara não vai atrás. Estavam tentando cancelar o cara, disseram que o show dele ia tá vazio. Aí criticaram o cara, vejam só, criticaram o cara, porque na pandemia, ou logo depois da pandemia, os estados todos quebrados, graças ao Fique em Casa, se puder, que nunca foi se puder. Mas criticaram o cara porque ele cobrava 1 milhão o show dele. Cara, ele cobra o quanto ele quer. O problema é de quem paga. Vocês tinham que criticar, eram os prefeitos e governadores que propuseram esse valor pro cara. Ou não é? Da mesma maneira que foram criticar o Neymar, porque o cara ganha muito. Cara, é o trabalho dele. Então, tá indo pro lado errado. E esse apoio dos artistas que ficam aí, o Bolsonaro isso, é aquilo, genocida, não sei o quê. Os caras não sabem nem o que. Primeiro, não sabem o que é genocida. Segundo, não sabem o que é fascista. Não sabem. Porque se soubessem o que é fascista, ia ver que o PT tá muito mais próximo ao fascismo do que o Bolsonaro. Aliás, o PT é próximo do fascismo, do nazismo e é comunista. E eles têm uma ligação muito, muito próxima. A principal diferença de nazismo e fascismo para o comunismo é a questão econômica. O nazismo e o fascismo, ele quer a produção, mas sob o controle do Estado, ele deixa a indústria ganhar dinheiro. No comunismo, não. É tudo do governo. O governo privatiza tudo, estatiza tudo. E o nazismo e o fascismo, eles aceitam a privatização, mas aquelas empresas têm que fabricar o que o governo determina. Ou seja, basicamente a mesma coisa. Então, eles ficam jogando determinadas coisas que... E para quem vai buscar informação, só vê que os caras estão mentindo. E eles vão empurrando eleitores que não votam no PT cada vez mais para longe. A busca dos eleitores do Ciro querendo chegar para os caras e falar: vota no Lula porque aí acaba no primeiro turno. Cara,
o cara que vai votar no Ciro porque tem convicção de que o Ciro é o melhor dos três, o cara começa a ficar de saco cheio. Por que, que eu não posso votar no meu candidato? Tem o segundo turno, no segundo turno eu resolvo. Não, eles querem agora no primeiro turno. E com isso eles vão afastando cada vez mais eleitores, potenciais eleitores deles. E essa turma, no segundo turno, pode simplesmente anular o voto ou migrar para o Bolsonaro, como aconteceu contra o Haddad. Muita gente que não votou no PT no primeiro turno acabou migrando para o Bolsonaro para ir contra o PT, por causa das campanhas feitas, por causa das diretrizes erradas, por causa das propostas absurdas do PT. Como, por exemplo, agora, o Lula vem com controle da internet. Ah, é porque tem que combater a fake news. Aí, um dos principais cabos eleitorais dele, que é o Janones, vai no Twitter e diz: eu sou a favor de fake news contra o Bolsonaro. Ou seja, o cara assina embaixo que ele está produzindo um monte de mentiras e o TSE não faz absolutamente nada contra ele e o Twitter não faz absolutamente nada contra ele, mesmo ele dizendo que quer produzir ou que produz fake news contra o Bolsonaro. Esse é o principal cabo eleitoral do PT hoje. E para quem tem um mínimo de discernimento, vai ver que o que o cara está fazendo é crime que não está sendo combatido da maneira como o seu Alexandre de Moraes falou que ia combater. Ele está combatendo de um lado só. Mais uma vez, a mesma coisa que em 2018. Estava todo mundo batendo num cara que chegou num partido pequeno, que só tinha a fama de ser encrenqueiro e ganhou a eleição. E se continuarem fazendo o que estão fazendo agora, vão reeleger. Vão reeleger. E outra coisa, a imprensa está tão fissurada para que o Lula realmente ganhe, que é assim, tudo que o Bolsonaro fala é misoginia, racismo, fascismo, o cara é violento, o cara é agressivo e tal, não sei o quê. Quando é o Lula que fala, e ele fala besteira pra caramba, principalmente em discursos, no palanque, a imprensa trata isso como gafe. A imprensa está nos chamando de idiota. É assim, nós fomos idiotas até o advento da internet. Principalmente da internet rápida. Porque nem todo mundo tinha computador. O acesso era só por computador. Depois da meia-noite levava-se 3 horas para carregar uma página. Hoje o teu celular, você clica, ela abre aquilo que você quer ler. Então, essa manipulação da imprensa está desfavorecendo ainda mais o Lula e o PT. Porque a gente, na hora, é só você clicar que vai abrir a notícia e você vai ver que eles estão mentindo. É assim com o UOL, é assim com a Rede Globo, é assim com o Globo, é assim com o Estadão. O Estadão já está mudando um pouco a linha dele. Folha de São Paulo. Todos eles estão fazendo isso. E aí você abre para ler, o cara é obrigado lá na matéria, para não se tornar uma notícia extremamente falsa, o cara é obrigado a contemporizar. A manchete é falsa, mas a notícia vem mais ou menos. Então você vê, tudo isso vai fazendo com que aquele cara que não é eleitor do PT comece a olhar de novo com ojeriza para aquilo que já olhou em 2018. Falando do Bolsonaro. Bolsonaro está dando voto para o Lula. Mais para o Ciro do que para o Lula. Mais para o Ciro, porque quem não vota no Bolsonaro hoje está migrando para o Ciro. Porque se o cara votou no Bolsonaro, é porque ele não vota no PT. Só vai votar no PT em último caso, muitos. Outros não vão votar de jeito nenhum. Mas a tendência é que migre para o Ciro. Por quê? O Bolsonaro, ele é peixe, ele morre pela boca. Ele morre pela boca. Ele comete vários erros. Criticar a Globo agora, para sorte dele, para sorte do Bolsonaro, depois da sabatina que foi feita, ele passou a ter razão de novo. Porque o que aqueles dois fizeram com ele
e não fizeram nem com o Ciro e nem com o Lula. Ao contrário, com o Lula foram lá lamber as botas dele, dizendo que o senhor não deve nada para a justiça e tudo mais. Uma hipocrisia do tamanho do mundo. O Bolsonaro passou a ter razão em atacar a Rede Globo de novo. Porque ele foi tratado de uma maneira diferente dos outros dois. Mas até então ele estava atacando a Globo e o povo estava de saco cheio. Porque ele foi eleito assim em 2018. Atacando a Globo. Por tudo que a Globo vinha fazendo. Só que ele esqueceu que quando ele assumiu no dia 1º de janeiro, ele passou a ser o presidente da República de todos os brasileiros. E aí ele tinha que ter ficado quieto. Lá na campanha ele não falou: se eu for eleito, a emissora que não tiver em dia com o governo federal não vai ter a sua concessão renovada. Ele avisou isso, não avisou? Ele sabia que a Globo vencia em 2022. Não precisava falar mais nada, porra. Chega em 2022, a Globo vai lá para renovar e fala assim: ó, vocês estão devendo e eu avisei na campanha, fim de papo, acabou, não tem a concessão. Ou então paga o que estão devendo para o governo federal. Era só isso, não tinha mais que tocar no nome da Globo durante o governo dele. Tá certo que foi difícil. Ele só se safou desse lance da Globo justamente por causa da pandemia. Porque a Globo atacou o governo federal todos os dias. A conduta dele na pandemia foi correta? Em parte sim, em parte não. Em parte ele não podia fazer nada, porque o Supremo Tribunal Federal bloqueou mesmo as ações do governo federal, a ponto de dar prioridade para o prefeito. O chefe de Estado ficou subordinado a governador, que era subordinado a prefeito. Isso daí tá aí, todo mundo sabe, tá na internet. É só buscar lá o início da pandemia, foi o decreto do Supremo. Por isso, o Fique em Casa, que ele foi contra. Fique em Casa, a economia a gente vê depois. Nunca teve o Fique em Casa se puder, né? Como aquela bandida da Globo falou. Porta de comércio soldado. Pessoas tendo que trabalhar escondidas, com porta fechada, mas precisavam do sustento. Toda essa campanha contra ele foi dando força a ele e razão para ele falar cada vez mais que a Globo não presta, que a Globo é um lixo. Eu acho que ele, como presidente, não deveria ter essa postura. Eu acho. Ele deveria atacar de uma outra maneira. Mas é o jeito dele, foi assim que ele foi eleito. E ele não... Aquilo que ele estaria perdendo a razão, a Globo deu de bandeja para ele. Com as atitudes e com as falas. E agora no debate, agora na sabatina, aí a Globo entregou de corpo e alma a razão dele falar mal da Globo. A questão das vacinas, ficar batendo num negócio que todo mundo que foi pesquisar sabe que é mentira. O Brasil não poderia ter sido vacinado um ano antes, porque um mês antes de começar a vacinação no Brasil, houve a primeira vacina no mundo, que foi na Inglaterra. Um mês. A Inglaterra vacinou em dezembro e em janeiro, o Brasil começou a vacinação. A questão de vacinas superfaturadas, querem colocar corrupção nele da vacina superfaturada de Israel. Mas ele não pagou. Se ele não pagou, como é que tem crime? Tem que mostrar onde ele pagou a mais. Aonde ele fez o superfaturamento. Se ele não pagou um centavo, ele pode falar o que quiser, não tem crime. Então, o povo não é burro. O povo era desinformado. Aliás, o brasileiro não é burro. Tem muitos que são preguiçosos. Muitos, alguns, tá? Mas eles têm preguiça de buscar informação, mas burro nunca foi. E quando vai atrás da informação, você vê o seu gazela saltitante, que hoje passa por cima da PGR, que é outra inconstitucionalidade. Ingerência jurídica, sei lá como é que chama esse negócio. Mas enfim, tá fora dos padrões da justiça. E ele assim mesmo consegue as canetadas no Supremo. Ele fazia lobby, tem áudio dele falando, ele fazendo lobby para Sputnik e para aquela, acho que é a chinesa, sei lá, não lembro mais qual é a outra. Mas tem áudio dele fazendo lobby.
que ele ia obrigar o governo federal a comprar Sputnik, mesmo que a Anvisa não autorizasse. A Anvisa, que é o órgão regulador de medicação do Brasil, eles queriam passar por cima. Políticos. Políticos, seu Randolfo, que participou daquela CPI do circo. Quando você vê um Zé Ninguém, como Renan Calheiros ali, discutindo com o médico como se ele tivesse algum conhecimento básico de medicina. O cara mal sabe assinar o nome, ele sabe assinar o cheque. Ele sabe assinar nem recibo, porque o dinheiro que ele recebe não tem recibo, né? Então, você pega isso daí. E o Bolsonaro, ao invés de ficar batendo boca com esses caras, era só chegar para a população e falar, gente, eles estão falando. Ao invés de ir pra porrada com esses caras, deixa falando sozinho, chega na televisão e fala, gente, estão falando, a Inglaterra vacinou em dezembro, em janeiro a gente estava vacinando. Se tivesse vacina um ano antes, vocês acham que a Inglaterra já não teria vacinado um ano antes? Os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia, que são produtores da vacina, eles já não estariam vacinando um ano antes? O mundo todo queria a vacina. E como que o Brasil conseguiria ser vacinado um ano antes que todo o mundo? Então nós não somos mais trouxas. Depois da internet, nós não somos mais trouxas porque nós não somos mais direcionados por essa imprensa que a gente tem aqui, que é nojenta, parcial o tempo todo para tudo. Não usam mais o cabresto, nós não usamos mais o cabresto. Nós não estamos mais à mercê de jornais tendenciosos, emissoras de televisão tendenciosas. Mas o Bolsonaro vai entregando voto para o Lula assim. Se ficasse quieto, o Lula ia se enforcar nas próprias mentiras. Mas na hora de combater. E outra coisa, gente, a respeito, eu tenho visto falar muito a respeito da propaganda da Michelle. Aí a questão da Michelle, se não me engano, é por causa do tempo de exposição dela. A mulher a esposa só pode participar durante 30% do tempo da propaganda, então tá certo em ser tirado. Mas querer criticar, como o PT quer criticar, que a transposição do São Francisco, o Bolsonaro fala que é dele, assim como o Pix, o Bolsonaro fala que é dele, mas começou no governo Temer. Gente, o pai da criança é quem entrega a obra. Sempre foi assim na história. Porque o pai mesmo da transposição do São Francisco nunca foi o seu Lula. O projeto é de Dom Pedro II. Lá em 1850, em 1860, ele tinha o projeto já para a transposição do São Francisco. Então não adianta querer reclamar a paternidade se você não é o pai. Assim como o Lula nunca foi pai do Bolsa Família. Ele só mudou o nome do projeto que tinha, que era da dona Ruth Cardoso. Ele juntou todos os vales que eram separados num só. E ele cometeu o absurdo de, para receber o Bolsa Família, não é obrigado a ter filho na escola. Não tem que apresentar frequência na escola. Da dona Ruth Cardoso, Vale Gás, Vale Leite e tal, todo mundo recebia, só que tinha que comprovar que o filho estava na escola. Então, esse tipo de coisa, você querer bater, nós não somos otário. Quantas obras o PT entregou? No Brasil não foram tantas, mas quantas obras o PT entregou que não começou na gestão dele? Então o pai da criança sempre foi quem entrega. O PT teve 13 anos no poder. Por que deixou ali a transposição de São Francisco parada? Tem algumas universidades que o Lula falou que construiu não sei quantas universidades. Muitas estão paradas as obras. Ele começou a construção e não terminou. Agora, o número de crianças na escola aumentou. Mas o número de ignorantes também aumentou por causa da aprovação sequencial lá. Não tinha que fazer prova, nada. Era só ir passando. Colocou 8.000 alunos na universidade. Verdade.
Mudou o sistema de educação partindo para o Paulo Freire. Também é verdade. E acabou virando militância dentro das universidades. Mas ele não conseguiu resolver o problema de filhinho de papai estudar em universidade federal. Enquanto filho de pobre tem que pagar a universidade. O FIES que ele fez, que era lá do regime militar ainda, o FIES fez com que 90% dos alunos saíssem com o nome sujo e uma dívida de 120 mil. Aí o Bolsonaro chega, vai lá, dá desconto, não sei o quê. Tem um relato aí de uma pessoa que estava devendo perto de 100 mil reais por causa de juros e correção. Com a negociação, mais o apoio do governo federal, a dívida desse cara caiu para 3, 4 mil reais. Então isso daí é só engodo e a gente não cai mais nessa. Agora, o Bolsonaro não adianta ficar só batendo de frente com o Supremo. Vai mais tranquilo. Porque cada vez que você dá uma porrada no Supremo, o cara, alguém que vota ou que está em dúvida fala assim, pô, mas o cara está agredindo o juiz. Apesar de todas as mazelas que o Supremo Tribunal Federal tem feito nesses últimos tempos. Agora vem o Barroso. Vai dificultar a venda de armas agora, né? Só que assim, é válido pelo período eleitoral? Beleza, eu concordo. Eu também concordo quando dizem que o cidadão tem que deixar a arma em casa no dia da votação. Você vai levar a arma pra quê, porra? Você vai votar. A arma tem que ficar em casa. Agora, eu sou totalmente contra proibirem de eu entrar com o celular, porque se der alguma pane na urna que eu tenho o direito de mostrar que está dando erro. Por que eu não posso fazer isso? Porque o voto é secreto? Se o voto é secreto, por que os artistas podem declarar o voto na televisão? Deveria ser anulado esse voto deles. Por que o ministro do Supremo pode dizer em quem ele vai votar? Ministro do Supremo, que é um juiz que não deveria nem se declarar. Por que eu não posso ter a minha arma para mostrar que, olha, tá dando problema aqui na urna? Quem garante que não vai ter problema na urna? Eu não digo nem a questão de manipulação de resultado de eleição, não é isso que eu estou falando. Mas aconteceu em 2018 gente votando em um candidato e aparecendo a foto do outro. E muita gente tirou foto, gravou vídeo mostrando e não conseguiram dizer que estava editado aquele vídeo. É uma maneira de nós, os cidadãos, de nós nos defendermos. É um direito nosso. Enfim, foi determinado. Você não pode prender durante o período eleitoral. 48 horas, 24 horas antes, como eu falei no outro vídeo. Mas eles querem prender se você reclamar dentro da sua sessão que a urna não está obedecendo o teu voto. Porque você vai estar tumultuando o pleito. Mais uma coisa contra a lei, contra a Constituição. Então tem muita coisa errada nisso tudo. E um está jogando voto fora, o outro está jogando voto fora. E quem está se dando bem nessa história é o Ciro. Que o Ciro, por enquanto, ele vem caladinho. E ele ataca o Bolsonaro de uma maneira não tão viril como o Bolsonaro, como o PT ataca, mas ele ataca o PT com a mesma virilidade que o Bolsonaro ataca, ou seja, ele está fazendo a campanha correta. O problema do Ciro é não conseguir se comunicar direito com o povo. Ele não consegue, ele é muito técnico, ele vem com muitos números, com impostos, com não sei o quê, e aonde ele vai mexer. O povo não entende muito isso. E ele tem razão quando ele diz, numa palestra para empresários, que imagina só eu falar um negócio desse na favela. Não precisa ser na favela não, Ciro. Para favela, para muita gente da classe média, para quem não é de exatas, é muito difícil te entender. Muitos números, muita coisa, são muitos vieses, né? Que é difícil para qualquer cidadão comum entender.
Aliás, tem até muito economista que não te entende. Mas por isso o Ciro acaba perdendo o voto. E nessa da dúvida, como eu não entendo o que o Ciro fala, eu voto ou no Lula ou no Bolsonaro. Então a campanha realmente, essas campanhas, no frigir dos ovos, a campanha mais lúcida está sendo a do Ciro. Se ele tivesse um pouco mais de comunicação com o povo, talvez ele tivesse numa situação muito melhor na disputa. Vamos esperar para ver. Estão faltando 28 dias aí para a eleição. E agora os institutos de pesquisa que davam lá um com 900%, o outro com zero, com 2, com 5, já está sendo obrigado a estreitar, porque aquilo que a gente vê nas ruas, em todos os lugares, descredibilizam essas pesquisas. E tem muita gente ainda em dúvida, sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? O vídeo ficou um pouquinho longo, eu peço desculpas a vocês, mas é que eu queria fazer um apanhado geral. Continuem curtindo, continuem participando, continuem vendo. E comentem também. Eu quero a opinião de vocês, porque eu estou aqui para a gente debater ideias. Não adianta vir com ofensas, porque ofensa não leva nada a ninguém. Ofensa, se a gente quiser ver ofensa de lado a lado, é só assistir aí os programas eleitorais, que até agora ninguém mostra projeto de governo nenhum. E quando mostra, diz que vai acabar com o teto de responsabilidade fiscal, que é um absurdo, né? Teto de gastos do governo federal, isso é um absurdo. Não quer dizer que você é mais responsável ou menos. O teto é uma garantia para nós, cidadãos. Né? Regulação da internet. É bem complicado. Desarmamento. São pontos assim bem... E principalmente as igrejas. Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Valeu, gente. Um abraço. Logo a gente volta aí comentando mais alguma coisa, porque até a eleição a gente vai ter coisa pra caramba pra comentar. Deixe seus comentários aí. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.